40 no segundo tempo, né? Porque tudo tem acontecido ali e hoje não foi por acaso, né? Jogadores saindo do banco fazendo toda a diferença. Caso do Caleri, que fez o gol da vitória, um presentaço ali do Moisés, um erro absurdo, né? Nesse nível, e principalmente do Marquinhos, né? O Marquinhos não faz o gol, mas é quem faz a jogada do gol do Sara, um perfeito cruzamento, diferente daqueles 200 cruzamentos da intermediária, cruzamentos que são convites para a defesa se consagrar, um cruzamento pensado e bem executado. E é quem pressiona o Moisés, porque o erro também vem da pressão. Né? Pressiona, gera o erro e proporciona ao Caleri a chance do gol da vitória. Uma vitória super importante. Né? Houve um momento ali que o São Paulo tinha a perspectiva de terminar a rodada com 4 pontos em 5 jogos, quase chegando à metade da sua campanha na fase de classificação. Então, dá uma aliviada. E, claro, a gente sabe que é começo de temporada, o desempenho é mais importante que o resultado, mas quando o resultado não vem, o ambiente para se trabalhar é pior. Vai ficando mais difícil. Então, acho que é uma vitória super importante e que veio das mudanças, sem dúvida nenhuma. Zelt, o que você traz de destaque para a gente aqui na abertura do programa, tá bom? Boa noite, Prieto, tudo bem? Léo, André, Vitor Biner aí no remoto. Eu ia falar justamente dessas mudanças, né? O São Paulo é um outro time quando põe os jogadores que o Rogério colocou em campo no segundo tempo. Né? Acho que da turma que começou, quem mais buscava jogo era mesmo o Sara. Mas, infelizmente, um meio-campo recheado de volantes e por isso não tinha criação. E pior do que isso, não tinha nem a contenção necessária do time da Ponte Preta. Acabou virando o jogo perdendo, mais do que esses minutos finais em que as coisas realmente aconteceram. Eu acho que foi um bom segundo tempo do São Paulo, um segundo tempo que dá alguns sinais de respostas para o Rogério. Eu sei que esse é aquele começo de temporada que a gente fala, que ele está testando, que tem a questão física, e no São Paulo essa questão física é até mais grave do que em outros clubes brasileiros. Ela é muito grave em todos os clubes brasileiros pela bagunça que a gente vive, mas no São Paulo especificamente foi o que também gerou um certo ruído das cobranças públicas do Rogério, né, que foi visto como um chato. Geralmente, em lugar que as coisas não estão dando muito certo, você é visto como um chato quando coloca o dedo na ferida. Né? Hoje elas deram certo também por muitas atitudes do Rogério. Eu só daria mais uma voltinha nesse parafuso se fosse o Rogério. Eu tentaria, a despeito dessa questão física, dos testes que tem que fazer em começo de temporada, eu tentaria manter quem está bem. Eu acho que ele tem mexido, em alguns casos, no time com gente motivada. Se ele conseguir fazer isso, terá uma vida no São Paulo muito mais longa aí do que as aves de mau agouro estavam preconizando quando estavam 1-0 para a Ponte, né, André? André deu risada. Vou até deixar a pergunta para você. De quem está bem no São Paulo para deixar no time, então, como você acaba levantando essa questão aqui na abertura do Linha de Passe. André Kfouri, tá bom? Boa noite. Boa noite, Preto. Tudo bem? Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Uma excelente semana a todos nós. Eu vou por um outro lado. Na verdade, eu vou pelo mesmo lado pelo qual o professor Celso Zelt terminou o comentário dele, que é a questão do Rogério Ceni. Depois do jogo do meio de semana, quando o São Paulo conseguiu com um gol tardio, um resultado que parecia improvável também, ele deu aquela declaração a respeito das notícias sobre problemas de relacionamento com diretoria, com jogadores, que ele estaria enfrentando. Embora ele negasse problemas, ele nos ofereceu pelo menos 2 situações que a gente desconhecia. A primeira delas, que não havia água na piscina do centro de treinamento do São Paulo quando ele chegou. E tem uma conversa de bastidor interessantíssima. Disseram a ele, mas Rogério, os jogadores não usam a piscina quando ele reclamou. Porque no lugar da água havia cadeiras e mesas dentro da piscina. Os jogadores não usam a piscina. É claro que não. Eu nunca vi ninguém mergulhar numa piscina sem água. E por aí vai. E ele também ele abriu uma outra janela para o ambiente interno do São Paulo ao dizer que tinha jogador em tratamento, ou seja, fora do time, indo embora na hora do almoço. Então, quando ele fala essas 2 coisas e expõe publicamente, até se defendendo, ele corre o risco de aumentar um desgaste acima dele com o clube, por causa da história da piscina, e um outro desgaste abaixo dele com o grupo de jogadores, ao dizer, olha, tem jogador aqui. E depois ele até completa, na minha época, eu tratava de manhã, de tarde, de noite, para voltar a ficar à disposição o mais rápido possível. Tem jogador aqui que não está agindo assim.
Quando eu coloco o dedo em certas feridas, eu entendo que algumas pessoas se incomodam. A questão de haver um problema entre o Rogério e o grupo de jogadores, para mim, é a mais importante de todas. Porque se a diretoria não gosta das reclamações dele, que se adapte às questões todas e resolva os problemas. Se jogadores não estão satisfeitos com o dia a dia e com o relacionamento com o seu treinador, a coisa não acaba bem. E aí, de novo, no meio de semana o São Paulo conseguiu um resultado com um gol no final. E hoje perdi até os 41 minutos do segundo tempo. Fez um gol de cabeça com o Sara. O próprio Sara também de cabeça quase fez o segundo gol. O goleiro da Ponte fez uma bela defesa. E no final acontece uma troca de presentes, né? Você está vendo agora aí. Porque o gol da Ponte Preta foi entregue pelo setor defensivo do São Paulo numa jogada de lateral. E aí o presente foi trocado e o São Paulo ganhou por 2-1. Time que não gosta do seu treinador não busca resultados no final dessa maneira. E não foi apenas uma vez, foram duas. Então acho que a gente poderia encerrar esse assunto. Sobre como o São Paulo joga ou não joga, os defeitos que mostra ou não mostra, eu acho que tem muito assunto. Sobre a questão Rogério, jogadores, acho que não tem mais. Ok, o Vitor Biner já está com a gente aqui pronto para falar. Ô Biner, já vou entrar aqui com você a respeito do São Paulo, dessa vitória. Para você dizer para a gente, na sua opinião, o que representa essa vitória do São Paulo hoje, segundo no final. Isso tem a ver com garra, com brio, com vontade. Afinal de contas, já são 2 jogos assim que o time vai buscar a vitória no final e até pegando carona no que disse o André aqui. O que é que isso demonstra? Que com o técnico está tudo bem, Biner? E com você está tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Prieto. Boa noite. Espero que esteja tudo bem também contigo, com o Bertozzi, o André, o professor Celso Zelt, com os fãs e com as fãs do esporte. Eu acho que no estadual o que importa é desempenho, muito mais do que resultado. O São Paulo fez o primeiro tempo muito ruim, muito ruim. Um primeiro tempo em que, com Sara e Alisson jogando pelos lados, com o Nestor com um pouco mais de liberdade para chegar, mas sem chegar de fato como era necessário, ou Rigoni para sair da área e ajudar na construção, o Éder mais adiantado, ficou um clarão por dentro. E aí o São Paulo de novo fez aquilo que havia tentado na última atuação, viveu de cruzamentos na área. E um time não pode, nesse momento da temporada, deixar de tentar coisas diferentes para começar a prepará-las para a hora que os jogos importantes chegarem. No segundo tempo, o São Paulo variou as jogadas. Eu acho que essa é a grande notícia para o torcedor do São Paulo. Se ela vai render futebol de bom nível, se ela vai render resultados é uma outra coisa, mas pelo menos o São Paulo parece que começou a trabalhar um pouco mais com a bola pelo meio, as alterações do Rogério foram eficazes. O Igor Vinícius tem muita dificuldade de cruzamento, né? A última hora que eu contei, ele tinha tentado 7 cruzamentos, alguns até vão no jogador, mas as bolas não são bem executadas. O Marquinhos chegou ali e numa situação muito mais difícil que a do lateral do São Paulo, marcado, de costas, conseguiu colocar a bola na cabeça do Gabriel Sara, que vou repetir pela enésima vez, o melhor jogador do São Paulo, aquele dos atletas que o São Paulo tem hoje com mais condição de jogar futebol em alto nível, talvez até em outro país, com capacidade de desenvolvimento, né? É ele no primeiro tempo que, no momento de total marasmo da equipe, acha um chute de fora da área, com o pé esquerdo, tenta do lado de direita, começa jogando do lado direito, depois vai para o lado esquerdo, na medida que o time vai sendo modificado pelo Rogério. Eu achei que algumas atuações foram até que razoáveis. Eu achei que o Éder teve dentro, obviamente, desse padrão do São Paulo, um bom jogo. Tudo bem que o São Paulo consegue os gols quando ele sai, quando entra o Marquinhos, mas eu acho que o Éder teve um bom jogo. O Rigoni muito, mas muito abaixo. O Rigoni continuou num planeta em que a competitividade ou a busca pela melhor situação de jogo parece não existir. Ele, em alguns momentos, aceita com muita facilidade as situações. A lateral do São Paulo, esquerda, é uma história muito antiga, eu não vou repetir. Os zagueiros muito expostos, às vezes conseguindo dar conta dessa situação, principalmente no primeiro tempo, às vezes errando. O gol do São Paulo nem merece grandes comentários, porque casados e solteiros, para resumir. Mas acho que esse segundo tempo em que o São Paulo pelo menos esboça a tentativa de coisas diferentes e em algum momento consegue se impor a partir da posse de bola, é a boa notícia para o torcedor do São Paulo nesse jogo em que a vitória, repito,
ela vai evitar o aumento da tensão interna. Mas no final das contas, ela diz muito pouco. O que importa é que o time jogue bem. Eu acho diferente como construção a vitória de hoje, a vitória do Santo André. Também acho. A do Santo André, Claro. o Santo André perdoou o São Paulo, Claro. a vitória quase caiu no colo do São Paulo. Claro. Hoje ela foi mais construída, né? Sim. Hoje ela veio do banco, não só o Marquinhos entrou bem, o Pablo Maia entrou bem, né? Mostrou personalidade em algumas situações, construindo, arriscando um chute fora da área, que ele quase faz um bonito gol, então foi outro que entrou muito bem. Mas hoje, assim, os gols saíram no final, mas ok, eles foram fruto de melhora. A vitória contra o Santo André não me passou essa imagem. Teve a falha também do jogador da Ponte. Claro. Eu concordo. O Moisés. Mas eu acho uma falha muito mais Moisés. proporcionada pelos seus méritos, pela sua pressão. Então, acho que é uma vitória muito diferente. A vitória do Santo André, assim, você olha e fala, 3 pontos e muito obrigado, mas só. Eu acho que hoje tem mais coisa positiva para trabalhar, inclusive nos nomes. Aí é uma coisa que eu concordo muito com o que disse o professor. O quanto vale a pena um Rigoni fantasma no campo, né? O quanto vale insistir mais para tentar arrancar algo que há tempo está se tentando arrancar dele. O Rigoni não terminou bem o ano passado? Não esteve num bom momento no Campeonato Não. Brasileiro? Eu acho que o Rigoni versão Crespo Não. foi um Rigoni absurdo. Já na reta final do ano ele já estava em baixa e acho que o começo de ano também vai nessa linha. Então acho que são coisas que vão ser importantes para o Rogério dar uma observada, pensar, porque de fato não está bem, né? Essa impressão de falta de competitividade que tem o Birner é que eu tenho também. Às vezes o São Paulo parece que em algumas situações está com 10. E isso não dá para permitir, né? Mas quando você tem tanta competição por espaço. Né? Em relação a nomes, eu acho que tem 2 muito importantes. E aí o jogo de hoje, ele pode ter nos dado um pouco mais de contexto em relação ao que o Rogério ainda não falou, evidentemente, em Campinas, mas talvez ele fale sobre esse assunto. Segundo jogo seguido do Jandrei como titular. Até então, ele vinha jogando no Morumbi e o titular, o Volpi, acho que ainda deve ser chamado de titular, jogando fora. E aí poderia haver uma questão meio psicológica, de ambiente em relação a isso, né? Muito pressionado pela torcida do Morumbi, o Volpi poderia recuperar sua confiança nas partidas fora de casa. Ficou fora de novo e o jogo foi em Campinas. E o Miranda fora pelo segundo jogo seguido. Imaginava-se que contra o Santo André tinha sido uma questão física, ele claramente não está pronto. Clara e absolutamente não está pronto. E aí fica fora um jogo, volta no outro, tem alguns minutos para começar essa recuperação? Não teve. Então, são questões que a comissão técnica do São Paulo poderia esclarecer. Muita gente importante que não está pronta, né? Eu acho que também a gente tem que fazer essa menção aí ao trabalho do Rogério como um atenuante. É muita gente pronta, importante que não está pronta. Então, ele está tendo que se virar. Quando eu falei, você respondeu quem? Me perguntou, né? Quem são, né? Quem são esses caras? Por exemplo, o Caleri. O Caleri tem cumprido a dele. O Caleri não está pronto, mas vinha de uma derrota para o Guarani, em que talvez a única coisa de bom que apareceu foi o Caleri fazer um daqueles gols de centroavante. Centroavante gosta de fazer de frente, sim, de cabeça. No jogo seguinte ele não está bem fisicamente. Aí ele entra só no segundo tempo. Ele não entra no jogo. Então, tu está bem no segundo tempo, vai no embalo, né, da empolgação do jogador. Eu acho que o Rogério está olhando pouco para isso. Ele acha algumas coisas, mas é muito... Ele volta lá para o cronograma. O caso do goleiro Jandrei, eu jamais tiraria um goleiro que pegou um pênalti. Você tinha falado na estreia dele. Jamais. Né? É rodízio? Estamos juntos no programa. Tudo bem, daqui para frente, então, o rodízio é 2 para cada um. Mas esse próximo, o Jandrei fica. Porque é um momento que o Rogério precisa de achados. Precisa valorizar achados. Eu entendo perfeitamente que tem que mesclar, que no ano passado o São Paulo sofreu muito por isso, porque valorizou o que o nosso Vitor Birner chama de taça de gelo. E é verdade, muito do que o São Paulo sofre no fim do ano, você perguntou se o Rigoni teria acabado bem o ano. Não, ele não acabou bem. Foi um ano em que ele esteve bem antes. Então, criou uma grande expectativa. Foi antes do final do ano. Né? Que depois não se conformou. Não se confirmou. Então, tem essa questão da expectativa. Acho esse time do São Paulo tem uma cara de que quando alguns desses jogadores importantes estiverem bem fisicamente, eu acho que o Nicão é um deles. Sim. Eu acho que o Nicão está sofrendo muito com esse esquema aí. Até porque ele vinha de um clube que lhe dava o privilégio de uma preparação melhor nessa loucura de começo de ano que é futebol brasileiro. Pois é.
Então, acho que o Nicão é uma dessas peças. O Miranda, no seu melhor, mas é a hora de separar esse joio desse trigo, né? Eu acho que, claro, o Rogério, competentíssimo, já deve ter feito isso. Mas com quem que eu vou poder contar daqui a pouco? Eu acho que a perspectiva é uma boa perspectiva para o torcedor do São Paulo. É por isso que foi muito bom botar uma água nessa fervura, né? Falou do Rogério cair. Você já pensou se o Rogério cai a essa altura da vida? Quanto clube aí que não consegue achar técnico? Quer dizer, vai ser mais um para quebrar a cabeça em cima disso? Não desconstrói o que está construído, né? Pessoa que é entusiasta das coleções de jornais de papel, né, professor? O futebol de janeiro tem essa característica, né? Aquela página do mercado, chegaram, o cara saíram, que nunca vem. E o time ideal. Né? E o time ideal do São Paulo, ele tinha, na página do jornal, tinha Patrick, tinha Nicão. Outro time, né? Era um time bem diferente do que a gente está vendo. O Alisson, por exemplo, está tendo uma sequência que no 11 ideal do jornal não estava. E ele é um que está jogando sempre. E acho que ele ainda não ofereceu tanto assim para justificar uma posição cativa no time. Mas, por enquanto, é quem abre o campo, quem tenta uma jogada individual. Mas acho que ainda também sem uma grande contribuição. Eu acho que